Dea Souza é de Fortaleza e imigrou para Portugal em 2019, quando começou a carreira de corretora de imóveis. Desde então, ela conta que ajudou mais de 300 famílias a conseguirem um imóvel à distância. E agora, de volta à terrinha, onde o verão é quase o ano inteiro, a corretora de imóveis tem ajudado muitos clientes que moram fora a conseguirem um imóvel aqui no Brasil, como também o sentido contrário. É isso? É isso mesmo. Prazer tê-la aqui conosco no Muito Conexões prazer. Imobiliárias. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Eu fiz a chamada, se você não assistiu lá no Instagram, eu acho que vale a pena ir conferir, porque eu fiz uma brincadeira entre quem imigra com relacionamento afetivo, né? O sentimento é realmente esse? Se assemelha um pouquinho. Mas assim, chegou a hora de voltar, né? Foi uma experiência riquíssima ter morado em Portugal. Eu ainda nem sinto saudade, né? Porque eu trabalho todo dia para Portugal. Então, todo dia eu estou convivendo, falando, né? Tendo reuniões com o nosso time de consultores que trabalham e que moram em Portugal. Então, todo dia é essa vivência. E como é que foram esses movimentos em sua vida? Porque eu acredito que você deva receber milhares de mensagens de pessoas dizendo assim, eu tenho tanta vontade, mas eu não tenho coragem. Então, dá coragem para você efetivar, realmente bancar a sua escolha. O que aconteceu na vida da Dea? Pronto, a gente começou a planejar morar fora, né? Primeiro a gente queria ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, né? Fizemos um teste lá e vimos que não era o que a gente imaginava. E para Portugal nós mudamos e migramos sem nem conhecer o país, né? Mas nós passamos 18 meses estudando sobre Portugal, sobre a cultura, maratonando, vivenciando tudo em vídeos, né, que tinha no YouTube. E com isso a gente fez nosso planejamento, né? Contratamos uma assessoria na altura, na época a gente deu entrada no nosso pedido de visto, né? E demorou 9 meses para esse visto não chegar. Até que nós desistimos, né, desse processo e aplicamos para estudar, que era o nosso intuito, era chegar no país e ter essa experiência de estudar fora, que era um sonho antigo, né? Então eu e meu esposo, nós fomos estudar, levamos a família toda, os nossos 2 filhos eram crianças ainda, hoje são adolescentes, minha mãe, que é idosa e mora conosco, e tivemos essa grata experiência, né, que foi morar lá durante 4 anos. E começamos estudando e de repente recebi o convite para trabalhar numa imobiliária e foi quando tudo começou. Você já era corretora de imóveis ou não? Não era. Nós éramos empresários no Brasil e lá chegando, né, contei minha história para os professores, né, que me abraçaram, assim, me acolheram. Eu era uma das poucas brasileiras na minha turma. E quando eu contei, o professor disse, olha, eu tenho um amigo que tem uma imobiliária aqui na cidade, uma cidadezinha, Bragança, no norte de Portugal, quase na Espanha, com 25 mil habitantes. E aí o professor disse, olha, eu tenho um amigo que tem um imobiliário e está precisando de gente para trabalhar, tu não queres? Eu digo, não, professor, eu vim para estudar, não quero trabalhar, vim para estudar. Não, mas vai, não, tudo bem, eu vou, não vou passar na seleção e pronto, né? Não desagrada o professor, ok. Fui, passei na seleção e era a única brasileira da imobiliária. Então, assim, depois disso, em 45 dias, eu consegui captar 2 imóveis e a gente já fez venda para um brasileiro que acompanhava o nosso canal do YouTube, morando nos Estados Unidos. Então, assim, o poder da internet, né, foi o que nos ajudou e ajuda até hoje. As redes sociais, né, fez essa junção do imobiliário com a ajuda, né, a ajuda que a gente dá para os brasileiros, a grande maioria brasileiros, hoje portugueses também nos acompanham, mas sempre através das redes sociais. Que interessante, não sabia. Muito legal. Eu conheci a Dea Souza em uma entrega de carteiras aqui no Cresce. E a partir daí eu fiquei curiosa realmente para saber sobre essa experiência. A gente já teve aqui no Cresce Ceará várias palestras sobre esse assunto de o corretor de imóveis que quer vender imóveis para estrangeiro, então quer oferecer seu imóvel para estrangeiro, né? A gente sabe que é uma via de mão dupla. Isso. E eu me recordo que você falou muito bem da questão da organização com relação ao mercado imobiliário no Brasil e na Europa, que você disse que é bem distinto. É bem diferente, os países são assim,
Eu senti meio que um choque, né, quando eu voltei para o Brasil e vi o nível da corretagem aqui, sabe? Porque não estou desmerecendo Portugal, claro, né, meus colegas, mas a porta de entrada para o corretor em Portugal é escancarada, né? O corretor, a pessoa pode não ter experiência nenhuma na área, né? Faz a entrevista, recebe o treinamento, começa a trabalhar e pronto. Aqui eu tive que fazer o TTI, fiz à distância, né? Depois tive que vir ao Brasil, fiz o estágio, voltei e depois comecei a estudar e vi quão amplo e quão diferente é o mercado, né? Porque assim, aqui no Brasil está fervendo de construções, então são muitos lançamentos, né? Fora os outros imóveis de terceiros, enfim. E em Portugal não tem a necessidade de você fazer o TTI, né? Então o corretor ele chega, ele aprende ali pela imobiliária, ele não precisa ter o Cresce, né? Diferente, ele pode usar o Cresce, que lá se chama AMI, licença AMI, da imobiliária e começar a trabalhar. Então assim, isso deixa um pouco a desejar em relação ao serviço prestado, né? Mas algumas imobiliárias, inclusive aqui eu trabalho, né? Que é internacional, isso está a mudar, que é justamente só ingressa no mercado imobiliário quem passa primeiro pela mentoria. Então, tem uma formação para poder trabalhar, né? Então, eu acho que isso aos poucos vai mudar, né? Eu já vejo esse movimento no sentido de Portugal copiar um pouquinho do Brasil em relação a isso. Para poder trabalhar com imóveis, precisa ter uma formação lá. Nós vamos chegar nesse nível. Ai, que interessante. Então, assim, é sobre o sonho de morar na Europa, o sonho de morar em Portugal. Muitos brasileiros têm tentado, têm investido, têm sonhado. Como é que foi para você essa experiência? Uma coisa eu já adianto, fácil não é. Não é. É desafiador, Mirelle. Desafiador, porque assim, muitas pessoas falam, são países irmãos, né? Falam a mesma língua, mas quando você chega tem um sotaque, né? Quando você percebe assim é diferente. O clima, né? O clima pesou muito para a gente voltar, meses de frio, né? Porque a gente morava no norte, então muitas semanas e até meses, eu diria, sem a gente ver o sol, né? Isso mexe com o teu psicológico, sabe? Por mais que a gente esteja bem, esteja estável no país, né? As crianças estejam bem na escola, enfim. Mas chegou um momento que aquele sentimento de não pertencimento, né, e a saudade da nossa cultura bateu, né? E foi aí que nós decidimos voltar, né? E tantos outros brasileiros que eu acompanho, né, que a gente conversa, também tiveram essa sensação. Mas voltar já uma nova DEA, uma DEA cheia de bagagem, uma DEA corretora de imóveis internacional. Então valeu muito a pena. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu acho assim que todo mundo que imigra, que mora fora do seu país, volta transformado, sabe? A minha família e os meus amigos que voltaram outras pessoas. Porque assim, a gente passa a dar valor para o simples. A gente passa a dar mais valor para a nossa cultura. Hoje eu olho com outros olhos, assim, tudo, onde eu estou andando em Fortaleza, no Ceará, para mim tudo é lindo, né? Vejo, lógico, tenho noção, né, dos defeitos, nenhum lugar é perfeito, nem lá, nem aqui também, né? Mas é aquilo, é a nossa terra, é onde nasci, me criei, morei mais de 30 anos aqui, então é isso. Que legal. E eu estou agora com algumas perguntas que, na verdade, nós recebemos de outros corretores que têm interesse. Então, por exemplo, é possível comprar um imóvel em Portugal sem o valor da entrada? Não. Pelo menos sendo estrangeiro, não. Tem algumas situações, né, que estão a mudar nesse momento, que, por exemplo, o governo está com algumas ações lá em Portugal, que jovens até os 35 anos, que sejam portugueses, que cumpram alguns pré-requisitos, eles conseguem o financiamento a 100%, mas isso está ainda em andamento, né? A gente vai levar um tempinho para a gente perceber isto. Mas para um estrangeiro, né, que a maioria dos nossos clientes são brasileiros, né, que não moram em Portugal, nunca pisaram em Portugal e compram um imóvel através da nossa assessoria. Então, muitos deles conseguem sim o financiamento, né, só com o seu imposto de renda, a sua comprovação de renda do Brasil,
conseguem o financiamento com os bancos em Portugal, mas precisa ter o valor da entrada. Entendi. E é possível arrendar ou comprar uma casa sem estar no país? Sim, totalmente possível. Foi assim que a gente atendeu mais de 300 famílias, antes de chegarem no país já terem a sua casa, ou alugada, que lá a gente chama de arrendar, ou comprar. Sem estar no país a gente consegue fazer todo esse apoio, né? Porque tem o passo a passo. A pessoa precisa ter o nosso CPF, que lá se chama o NIF, né? Precisa ter a comprovantes, ter o visto de residência, porque nós só atendemos quem vai legalmente para o país, né? Uma pessoa que vai a turismo, tentar a sorte, a gente não consegue ajudar. Mas uma pessoa que vai com tudo direitinho, vai para trabalhar. Tem muitos profissionais de TI que Portugal contrata, né? Profissionais brasileiros assim muito talentosos, que inclusive já usaram Portugal, né, como um trampolim, né? Muitos clientes nossos já entraram em contato, estou indo para a Bélgica, estou indo para a Alemanha, minha casa está ficando disponível se você tiver alguém. Eu dou os parabéns, né? Porque os brasileiros são mesmo muito talentosos. Ai, que bacana de ouvir, gente. Adoro boas notícias. É. Comprar imóvel é o melhor investimento que existe hoje para construir patrimônio? Com certeza, com certeza. Diferente de carro que você tira do estande e já não vale mais o mesmo valor, né? O imóvel não. O imóvel que você compra hoje, se você for analisar o valor que ele tinha há 10 anos atrás, é uma escadinha, né? O valor vai subindo. Então, o valor que você compra hoje, o imóvel, quando for vender, daqui a um tempo, com certeza vai estar valendo mais. Mas tem as pegadinhas, né? Tem algumas coisas por isso que é importante também contar com a ajuda de um consultor imobiliário, para poder analisar, para poder ver se realmente aquele investimento ele vale a pena, né? Se não é uma furada. Entendi. E a localização, a idoneidade da construtora, a documentação completa do imóvel, já pronto, a perspectiva de valorização, como tudo é visto lá fora? Como tudo isso é visto lá fora? Pronto, Mirelle, diferente do Brasil, né, que aqui tem muitos lançamentos imobiliários. Em Portugal, se você for comparar, a oferta de imóveis é baixa, comparando com a procura. Muita gente querendo comprar e pouca oferta, a gente tem poucas opções e a maioria dos imóveis são usados. São imóveis muito antigos mesmo. Tem casas assim do começo de 1900, 1930, 1950, que a gente negocia, casas em ruínas, né, que passaram de geração em geração, as pessoas herdaram, foram tratar da documentação, às vezes o filho não vê, nem o neto vê aquele imóvel, né, e vai o bisneto é que vai tratar e que vai conseguir conduzir, né, a venda daquele imóvel. Então, assim, a oferta de imóveis usados em Portugal é muito maior do que imóveis novos. E os imóveis novos têm algumas regiões de Portugal que estão em pleno crescimento, como é o caso de Braga. Em Braga a gente tem alguns empreendimentos, e no Porto também, mas um pouquinho menos, que são construções novas, não é? E geralmente eles pedem um valor, você dá 20% na entrada e paga o restante quando receber. É diferente daqui. Outra questão diferente que eu vi aqui do Brasil, que aqui você vai pagando a entrada ao longo da construção em 3 anos, né? Em Portugal não. Quer comprar? Deixa o dinheiro 20%. Quando estiver pronto na chave, você tem que estar com o financiamento assinado. Ah, eu quero ir pagando aos poucos. Não, 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 não. Não queremos. É mais ou menos assim. Mas a maioria dos imóveis que a gente trabalha em Portugal são imóveis ou já remodelados, que são reformados, né? Ou para remodelar, antigos e que a pessoa vai comprar e vai investir, vai mudar a casa de banho, que é o banheiro, a cozinha. Mas geralmente assim, mas lançamentos já são muito poucos. E na sua experiência, qual o motivo de não haver... Por exemplo, aqui é um canteiro de obras, Sim. né? Aqui a gente vê realmente, como você falou, a quantidade de lançamentos, inovações também. Por que que lá não é assim? Muita burocracia. Muita burocracia. Para você poder construir uma casa, não é simplesmente, vou comprar o terreno, vou construir minha casa como aqui no Brasil. Não. É uma via sacra. Para você conseguir documentação na Câmara, o processo é muito lento, muito lento. Eu sempre recomendo aos meus clientes, for comprar,
Qual é o seu objetivo? Ah, quero morar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vou me aposentar, quero deixar alugado, vou reformando, para depois me aposentar, vou morar na Europa. Ok, compre um imóvel pronto. É muito melhor. Porque assim, eu quero mudar, quero deixar do meu jeito. Né? Porque tem muita diferença dos imóveis da Europa, claro, né, para o Brasil. Inclusive, dentro de algumas regiões de Portugal, por exemplo, em Évora, tem construções que elas têm um estilo medieval. Então, a construção é bem diferente. Né? No Algarve também já tem aquela influência dos moldos, né, dos árabes. A construção, a arquitetura é bem diferente. No norte já é totalmente diferente. Então, essa burocracia da pessoa poder construir, de poder, sabe, não tem outra palavra, não tem outra situação. É por conta mesmo da burocracia e do alto custo também, para levar esse processo adiante. E eu acho que a pergunta mais recorrente que você deve receber é: como é que eu faço para ser corretora de imóveis em Portugal? Com certeza. É das perguntas que eu mais recebo. Quando você mesmo. abre a caixinha. Como é que eu faço para trabalhar lá? Assim, tem algumas opções, Mirelle, vamos lá. Tem a possibilidade do corretor que mora no Brasil, que tem o seu CRES, que está lá tudo direitinho e tem um cliente, ele quer fazer negócio em Portugal, nos Estados Unidos, onde for, que nós também trabalhamos. Mas focando aqui em Portugal, ele pode, sendo corretor de imóveis, ele pode indicar, recomendar e nós fazemos negócio dessa forma. Uma parceria. Exatamente. Outra possibilidade, Deia, mas eu vou morar em Portugal, como é que eu faço? Tem algumas possibilidades. A primeira seria o corretor abrir sua própria imobiliária e ter a licença AMI, que é equivalente ao CRES. Eu não recomendo. Eu já tive essa experiência, é muito solitário, é muito oneroso, o custo é muito alto para a gente manter uma imobiliária tradicional, de ter um ponto, de pagar os anúncios nos portais. Eu tenho uma colega que ela já está vindo trabalhar com a gente, que ela gasta 700 euros com um site de anúncios por mês, fora os outros custos. Nossa. Tem a outra possibilidade, que é a segunda, né, o segundo ponto, que seria o corretor ser autônomo. Ele dá entrada na licença AMI, eu fui assim também em Portugal. Nós pagamos um valor mensal para ter um seguro obrigatório, que ele tem que ter uma cobertura. É o seguro de responsabilidade civil, é por volta dos 54 euros, mais ou menos, depende do que vai ser abrangido. Então, ele tem a sua própria licença e é um corretor autônomo, né? Mas também é muito solitário, você tem outros custos também com advogados, com solicitador, né? Porque em Portugal existe essa profissão, que é quem faz os contratos de arrendamento, de compra e venda, enfim, o solicitador que faz. Você paga esse profissional também e aumenta também o seu custo, né? E fica dependendo desse profissional. E tem a outra possibilidade, que é a que eu mais recomendo hoje, que é vir trabalhar comigo né? E ser corretor de imóveis em Portugal, ou para quem já é corretor, ou para quem quer começar, né? A nossa imobiliária, que eu sou associada, que é a EXP Global, é internacional. Em Portugal já tem mais de 300 corretores de imóveis associados, mais do que aqui no Brasil. E está lá há mais tempo também, e através da EXP a gente consegue usar a licença AMI da imobiliária, da EXP, não precisa ter esse custo mensal do seguro obrigatório que eu citei, né? E assim, tem toda uma estrutura, né? Se você precisar de um advogado, a gente tem o suporte. Se precisar dos anúncios, já tem também. Então, assim, toda uma estrutura que é o que eu utilizo hoje, eu consigo manter o meu trabalho em Portugal e estando aqui no Brasil. E como é trabalhar com imóveis de vários países e ao mesmo tempo com clientes de vários países, que a gente sabe que cada um tem sua cultura, suas características. Como é que é essa lida? Pronto, precisa ter muita organização e ter um time muito grande. Porque assim, eu estou à frente da Meu Querido Imóveis, né? Mas junto comigo tem um time, né? Que sempre, o que acontece? Por exemplo, uma família hoje, ela está de mudança para Portugal. Eu quero comprar uma casa em Portugal, mas eu não conheço ninguém lá. Ok, nós vamos nos reunir, vou ajudar. Se for a Mirelle quer morar em Portugal. Vou me reunir com a Mirelle e com o consultor que mora e é especialista naquele distrito. Quer seja em Lisboa, quer seja em Setúbal, em Braga, em Porto. Então, esse consultor, que geralmente é desconhecido, não está nas redes sociais,
mas que lá trabalha, que lá opera, que conhece e domina toda a região, é quem vai atender a sua família. Então, hoje, essa é a nossa estrutura, não é? Você tem essa confiança porque eu dou a cara, como a gente fala, todos os dias eu estou lá na rede social e ajudo, porque eu já morei, né? Foram 4 anos em Portugal, sei onde é bom, onde não é aconselhável morar, e tem uma pessoa operando no local, né? Do mesmo jeito agora também, a gente já está com algumas operações nos Estados Unidos, com parceiros, sempre brasileiros, né? Porque tem brasileiro em todo mundo, e cearense também. Então, quem trabalha comigo geralmente são os brasileiros ou os portugueses, não é? E os clientes, a grande maioria, são brasileiros ou portugueses. Um ou outro espanhol, mas sempre tem alguém local atendendo junto comigo. Você falou muito das redes sociais, da importância de produzir conteúdo, né? Essa produção de conteúdo abriu muitas portas para você aqui no mercado imobiliário cearense, né? Recentemente foi agraciada com a premiação, foi uma das finalistas. Fui. Como é que foi isso? Foi emocionante. Eu não esperava, mas assim foi uma grata surpresa. E você veja como é o poder da internet e das redes sociais usada para o bem, né? Inclusive, eu votei nas colegas que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que eu já acompanhava o trabalho em Portugal. Então, assim, eu conhecia o trabalho das meninas à distância, né, acompanhando, já estudando no mercado cearense, e é o que eu sempre digo hoje para os corretores que trabalham comigo, né, os colegas, né, olha, você tem um trabalho tão primoroso, mas que as pessoas não conhecem. Então, o poder que a rede social tem é de mostrar o seu trabalho para o mundo, né, e hoje eu tenho ajudado muitos corretores também a se posicionarem no Instagram, porque é uma ferramenta riquíssima e gratuita. Você trabalha o tráfego da imobiliária? Não. É orgânico o seu Orgânico. conteúdo? Todo orgânico. Caramba. Eu não sei, nunca fiz tráfego pago. Eu sei que tem um botãozinho lá para impulsionar, mas nunca usei. Mas é o poder do orgânico, da comunidade, sabe? E assim, sempre você trabalhar com a verdade, né? Eu acho que isso consolida. Foi o que consolidou o trabalho e a gente continua ainda até hoje sendo acompanhado, né, e sendo procurado também por clientes que dizem, olha, eu acompanho o seu trabalho desde que você morava lá em Bragança, que você chegou a Portugal, e chegou minha hora de morar em Portugal agora, eu quero comprar minha casa com você. Então, é isso que acontece com as redes sociais sendo bem utilizadas. E no YouTube também, você continua atuante no canal? Tá parado, mas a gente está com essa promessa para voltar. Que foi também um canal que abriu portas, Foi. né? Foi através dele que a gente vendeu o primeiro imóvel, pelo YouTube. E você ainda tem dúvida de como a rede social pode te ajudar? É verdade. Hoje a gente fica por aqui. André, eu queria te agradecer pela partilha, realmente, pela entrega. Você, acredito que ajudou muita gente, viu? Motivou, inspirou. Eu acho que tem muito corretor aí do outro lado que tá agora com a cabeça assim fervilhando. E para terminar, como é que o corretor pode entrar em contato com você? Joia, é só mandar um direct. Ou no nosso Instagram tem um link da bio, né? Direto para o nosso WhatsApp, vai aparecer lá um númerozinho, né, de Portugal e outro do Brasil. Só entrar em contato que a gente ajuda. E qual é o perfil? Meu Querido Imóveis. Joia. Obrigada, viu? Obrigada eu, Mirelle. Muito obrigada, viu? Tudo Obrigada de bom, mesmo. sucesso! Muito obrigada. E hoje a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a você por ter assistido até aqui com a gente. E semana que vem tem mais assunto, tem outros programas também. É só ir na nossa playlist se você quiser maratonar nosso conteúdo. Aqui é a comunicação estratégica para você, corretor de imóveis. A gente te espera na semana que vem. Tchau!